E aí, vamos estudar a lição? Desanimados nada, e sim animados com a nossa lição. Liberdade sem limite. Estamos confiantemente ao lado do nosso Deus. Estamos todos os dias ligados com Deus, com a nossa lição da Escola Latina. Então vamos lá, rola a vinheta e vamos para o assunto de hoje. Hoje, segunda-feira, de 16 de junho, de nosso Zoom, dia de ampliarmos nosso assunto de acordo com o nosso texto-chave, que vamos lá ler. Está em Mateus 8:10. Quando Jesus ouviu isso, ficou admirado e disse aos que o seguiam: Eu lhes digo a verdade, jamais vi fé como esta em Israel. Jesus estava elogiando quem? Esse homem. E que homem era esse? Era um oficial romano, era um centurião. Era um homem grande, muito poderoso, né, naquela época da civilização românica. Mas que a fé dele alegrou Jesus. Porque a fé dele é a fé que tem que ser a nossa. Que tem que ser de todos que já viveram e vivem na Terra. Porque a atitude de centurião romano, cujo céu está à beira da morte, por quem decidiu interceder. O centurião, se fosse outra pessoa, ele pediu o quê? Para Jesus ir lá curar aquele homem. Mas o centurião viu que não. Só as palavras de Jesus são suficientes e que só se Jesus quisesse, porque ele não era digno e nem o servo dele era digno. Essa foi a humilhação mais de fé do romano, né, do oficial. E aí, para entendermos mais, vamos ler o que está na página 181 do livro Libertador, que fala sobre esse homem. Né? Esse romano estava convencido de que a religião dos judeus era melhor do que a dele, superando o preconceito e o ódio que separava os conquistadores dos conquistados. Ele havia mostrado bondade para com os judeus. O ensinamento de Cristo veio em conta das necessidades do seu coração. Tudo que havia de espiritual dentro dele reagia às palavras do Salvador. Mas achando que não merecia estar na presença de Jesus, apelou para os líderes religiosos judeus, a fim de que eles fizessem pedido de cura do seu servo. Ou seja, tanta coisa que podemos aprender aqui. Primeiramente, de que ele decidiu abrir mão da sua religião, da sua forma de crer, porque quando ele era romano, ele pertencia ao exército romano, ele, consequentemente, servia a religiosidade católica, né, que dominava aquele período. E aí, mas ele superou o preconceito e o ódio e viu que Jesus não era só o mestre, mas sim o Messias. Ele viu isso. Ele já havia mostrado bondade para os judeus, possivelmente já tinha estudado, né, como foi a trajetória dos judeus até chegar àquele ponto, né, naquele período. Ou seja, ele sabia muito dos judeus, ele já tinha ajudado os judeus e agora estava pedindo ajuda a Jesus com muita fé, né? Mas achando que não merecia estar na presença de Jesus, ele pediu um favor, né, aos líderes judeus para ir ao encontro dele. Porque para ele não era digno de estar na presença e veio falar com o próprio mestre. E sim enviou os líderes, porque para ele, naquele momento, ele pensava que os líderes podiam sim, era mais digno que ele. Ou seja, que ocasião, né? E os líderes judeus, eles foram. Por quê? Porque eles achavam que o centurião era digno de ser atendido, seu chamado, né, da cura de seu servo, porque ele já tinha feito alguns favores à sociedade judaica, como a sinagoga, né, que ele ajudou a construir. Mas o que Jesus chamou a atenção dele não foi a ajuda a fazer a sinagoga, e nem por ter enviado os líderes judaicos, e nem por quem ele ser, né? Ele era um centurião. Mas o que chamou a atenção de Jesus foi a humildade e a fé manifestada por aquele oficial romano. Ele foi muito humilde e teve muita fé.
Essa experiência demonstrou que a mensagem de salvação alcançaria pessoas de todas as nações. Não importa se aquela pessoa é de outra religião, entendeu? Não é de outra religião da sua, e aí você pensa, não, ele não veio para a nossa religião, então ele não será salvo. Não. Jesus aceita todos. Pode ser qualquer religião, mas se a pessoa estiver correta da sua mente e fazer as ações corretas e pensar que a igreja dele está certa, está fazendo certo, ele será salvo sim. Um exemplo é o oficial romano. Ele era da Roma, ele pertencia, ele cumpria as ordens e os méritos, né, da grande religiosidade católica, porque ele já nasceu assim e cumpriu, né, isso decidiu. Mas ele aceitou Jesus como Messias, que é o que Jesus também espera de nós hoje. Não importa qual foi o nosso passado, mas importa o presente e o futuro. Não importa onde estamos, mas sim o que podemos ser. E aí vamos ler o texto de Hebreus 11:6, que fala assim, ó: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Amém? Primeiramente temos que ter fé. Não basta ter uma comunhão ali constante, oração, jejum, agradecimento a Deus, ir à igreja, fazer o que é certo. Primeiramente você precisa ter fé. Fé do que? Fé é algo que você acredita, mas que não vê. Deus está lá, mas nós não vemos. Isso é fé. É fé de que Ele existe e que Ele recompensa aqueles que o buscam eternamente. Amém? Jesus e Deus, a Trindade é isso. A fé é isso. Que tenhamos fé no nosso coração. A nossa mente tem que ser ligada com Deus por meio da fé. Então vamos lá para a nossa oração de hoje. Senhor, agradecemos por esse elo muito forte que podemos ter com o Senhor, que é a nossa fé. Um dom gratuito que o Senhor deu para nós. Agradecemos que venhamos seguir o segredo e o exemplo do oficial. Agradecemos em nome de Jesus. Amém.